E seja uma noite abençoadora, no nome santo de Jesus. Seja bem-vindo, reverendo. Boa noite a todos, graça e paz. Queridos, é muito bom estar aqui na minha casa, né? Primeira igreja, igreja que eu nasci, que eu aprendi o beabá do Evangelho, e que minha família também faz parte há muitos e muitos anos. Para quem não sabe, sou filho do Sr. Nilson, o diácono, né? E graças a Deus, atendendo o convite aqui do Ministério de Família, da Primeira Igreja Presbiteriana, nós agradecemos esse convite especial, né? Atendemos prontamente, não podemos deixar de atendê-los, porque são amigos, gente que nós amamos muito. Como foi falado pelo reverendo Jefferson, sou filho dessa igreja, sou pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora, ali no bairro Benfica, na rua Henrique Dias, 610. Mando um abraço para a igreja que pastoreio, né? Tem alguns irmãos aqui conectados que têm assistido e acompanhado também as lives da Primeira Igreja. E mando um abraço para o meu pastor Eloy. Como Abraão fez coraçãozinho, eu também mando coraçãozinho para o pastor Eloy também, tá? Eu também mando meu querido pastor. E é um prazer nós estarmos aqui nessa noite e falar sobre um tema que nós amamos, família. Eu sou secretário de famílias do presbitério Juiz de Forano, tenho já quase 4 anos exercido esse ministério, falado nas igrejas, e principalmente na 8ª, a igreja que eu pastoreio, e em que famílias ali nós sabemos é a célula, o máter da sociedade, e nós precisamos entender a importância de nós investirmos nas nossas famílias. E queridos, nós queremos compartilhar um texto com vocês, eu quero convidá-los, você que está na sua casa, para que você abra a sua Bíblia em Efésios 5, do verso 22 até o verso 33, posteriormente o capítulo 6, do verso 1 até o verso 4 apenas. Então, repetindo, Efésios 5, do verso 22 a 33, posteriormente, Efésios 6, do verso 1 até o verso 4. Então, se você tem uma Bíblia aí do seu lado, à sua frente, aplicativo, eu quero que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor comigo neste momento. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Capítulo 6, do verso 1 até o verso 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos, pedindo que Deus fale ao nosso coração através dessa palavra que lemos e que ela seja aplicada em nossa vida aqui nessa noite. Deus, mais uma vez, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor cumpra o propósito que lhe apraz, através dessa mensagem que o Senhor colocou em nosso coração, e que ela seja alimento para a tua igreja, neste momento em que a igreja
e as famílias têm sido atacadas, e entendamos qual o propósito, Pai, que é singular para as famílias. E que o Senhor me capacite a ser um instrumento das tuas mãos, para que famílias sejam edificadas, alimentadas pela palavra do Senhor, e na certeza de que algo extraordinário, sobrenatural, miraculoso irá acontecer aqui, nas famílias que estão conectadas aqui através dessa live, e sabendo que a palavra do Senhor, ela cumpre esse propósito de produzir salvação, cura, exortação, conforto ao nosso coração. Ó Pai, obrigado por tudo, nós oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, nas últimas décadas, devido às ideias extremamente progressistas, nós entendemos que a família tem sofrido acirrados ataques com o intuito de dilacerá-la. Se nós olharmos aqui os relacionamentos familiares em nosso tempo, do século 21, 2020, nós pensamos na relação pais e filhos, em que o princípio de autoridade tem sido quebrado em nosso tempo, em que a mídia, a própria educação, muitas vezes, tem ensinado que os filhos devem se libertar da autoridade paterna. Quando nós olhamos para a relação matrimonial, a relação monogâmica e hétero está fora de moda. Nós pensamos no direito civil, em que existem tantas nuances a respeito da relação agora de família, e não aquilo que nós encontramos na Bíblia, que é a ideia pai, mãe e filhos. Quando nós olhamos para a relação, o papel do homem na sociedade moderna, nós temos visto uma cultura para feminilizar a figura masculina. Aquele homem másculo está, talvez, no nosso tempo, escasso. Mas também entendemos que o papel da mulher, diante da cultura que nós estamos vivendo, a mulher tem sido masculinizada. Por aquilo que o homem tem de ruim, a mulher tem externado em seu comportamento odierno. E nós perguntamos qual é o modelo bíblico de uma relação familiar saudável, diante desse quadro caótico que nós encontramos a família. E nós podemos encontrar a resposta nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E esse texto, especificamente, que Paulo escreve à igreja de Éfeso, respondendo sobre as nossas relações sociais. E ele fala especificamente da nossa relação com Cristo, e dessa relação com Cristo, ela faz com que as demais relações, elas se tornem saudáveis em nossa vida. E a família está dentro desse projeto. E como nós devemos entender essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, que ele escreveu no ano 60 depois de Cristo, e Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma. E se você deseja conhecer um pouco mais dessa história, basta você ler o livro de Atos, capítulo 28, na verdade, onde Paulo ali Lucas registra que Paulo estava numa prisão domiciliar e ali à sua porta apenas um soldado guardando a sua vida. E essa carta, ela compõe aquilo que nós chamamos das epístolas da prisão, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemon. E quando olhamos para a carta de Efésios, existe algo muito parecido com aquilo que nós lemos em Colossenses. Nós falamos que são cartas espelhadas, porque elas tratam especificamente dos mesmos assuntos. E nesse texto, querido, nós vamos ver Paulo escrevendo algo extraordinário, destinado aos santos que viviam na igreja de Éfeso. Ali, ele podia receber, estando em Roma, muitas pessoas para propagar o evangelho, compartilhar do amor de Cristo, mas também escreve essa magnífica carta a essa igreja que ele tanto amava. E se você não sabe, Éfeso estava entre as 5 maiores cidades do Império Romano, mas também era considerada, juntamente com outras cidades, as grandes maravilhas do mundo antigo. E era o berço da adoração do templo ao imperador, mas também a Diana. E diante desse quadro caótico em que Paulo escreve essa carta, onde existia uma cultura extremamente pagã, e para que as influências mundanas não afetassem a família,
Paulo está direcionando sobre as bases de uma família cristã. Alguns historiadores e também arqueólogos encontraram na cidade de Éfeso um grande monumento em que cabia-se mais ou menos 24 mil pessoas, em que se praticava todo tipo de imoralidade. Então, você pensar que uma igreja, naquele tempo, influenciada por essa imundície e também imoralidade. E Paulo traz, então, aqui as bases familiares de uma família saudável. Ele vai falar da relação mulher, esposa com seu marido. Ele vai dizer sobre o marido e a esposa. Ele vai dizer sobre pais e filhos e pais. E como povo de Deus, queridos, nós estamos inseridos numa cultura pagã, não muito diferente do tempo em que Paulo vivenciou, em que existem grandes influências para destruir a família. Nós queremos compartilhar nessa noite com vocês sobre o padrão de uma família cristã e sobre relacionamentos restaurados. E somente Cristo pode fazer. Somente a palavra de Deus pregada, somente Cristo fazendo parte da nossa família, que nós poderemos ter essa experiência de termos as nossas relações familiares restauradas. Quando Paulo fala do nosso vínculo a Cristo, ele vai dizer nessa carta que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele diz que nós fomos cercados de todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ele vai dizer da nossa adoção, da nossa união com Cristo. E dessa união com Cristo, queridos, deve prevalecer em nós alguns comportamentos diferenciados do mundo. Ele vai dizer que nós não devemos andar como os necios, como gentios, como o mundo. Mas o padrão que Deus tem para a sua igreja é diferenciado daquilo que o mundo tem ensinado e pregado. E por isso, queridos, eu quero compartilhar rapidamente com vocês aqui quais são os reflexos de um relacionamento transformado pela ação de Cristo nas nossas vidas. E a primeira delas que nós queremos compartilhar com vocês voltando o texto aqui para o texto base que está aqui em Efésios capítulo 5, eu quero que você volte os olhos para o verso 22, que diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Queridos, quando nós temos relacionamentos saudáveis, as mulheres, elas entenderão que elas são chamadas para serem parceiras dos seus maridos. Esse é um texto que muitos talvez tenham uma grande dificuldade de aplicá-lo, mas também de lê-lo. Eu me recordo uma vez que eu fui fazer um casamento de um amigo, e a esposa não crente e ele crente. E quando foi fazer os votos, eu li aquele livrinho preto que nós temos, dizendo que ela deveria ser submissa ao seu marido, como Cristo foi à sua igreja, e ela deu uma engasgada. Por que será? Nós entendemos que o movimento feminista tem desviado os propósitos que Deus tem para a família. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, entenderemos que não existe nenhum problema sobre o termo submissão. Aqui está dizendo por amor a Cristo, como fundamento do nosso comportamento, as mulheres serão parceiras do seu marido, sendo submissas. As mulheres serão submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O padrão que Paulo traz aqui nessa relação familiar, que as mulheres deveriam ser submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Se nós falarmos que a ideia aqui é hierarquia, existe um problema teológico. Se nós olharmos lá em 1 Coríntios 11, verso 3, diz assim: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, na relação trinitária não existe hierarquia.
são a mesma substância e devem ser adorados. Apenas existe uma função diferenciada entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a ideia que Paulo traz aqui, a ideia de submissão que Deus traz ao papel da mulher, são funções diferentes. A mulher foi chamada para ser auxiliadora. Ao invés de nós fomentarmos a guerra entre os sexos, né? Quem é melhor, quem é maior. Na verdade, o padrão bíblico para uma relação saudável é quando a mulher entende o seu papel e a sua função de ser simplesmente auxiliadora, estar ao lado do seu marido. A mulher é chamada para ser simplesmente parceira, alguém que esteja ao lado, alguém que irá acompanhar, alguém que vai somar a sua vida, que vai estar diante do seu marido cumprindo os papéis que Deus estabeleceu como representante de Deus na criação, cumprindo o papel dos mandatos social, cultural e espiritual. Se você talvez não entende quais são esses mandatos, você procura depois saber com o pastor Felipe, pastor Roberto Carlos, pastor Eloy e pastor Jefferson, que vai falar muito bem dessa responsabilidade. E lembrando que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então não existe a ideia de hierarquia, mas parceria. Isso põe por terra todo o princípio de machismo, né, que alguns pregam e acham que a mulher ela deverá ser subalterna. E simplesmente tudo que o homem fala, ela deve abaixar a sua cabeça e simplesmente obedecer. Não. Quando nós casamos, nós estamos fazendo uma parceria. Existe uma relação que nós temos um propósito único de construir uma família. E nós temos sonhos e projetos juntos. E a mulher, nesse projeto, ela está ao lado do seu marido. Ela não é diminuída, mas alguém que vai somar na sua história. Este é o papel da esposa, sendo auxiliadora e sendo submissa ao seu marido. E para que você entenda um pouco mais sobre a ideia de submissão em que nós trazemos aqui, as mulheres serem submissas ao marido, o complemento que traz lá em Colossenses 3:18 também diz como convém no Senhor. E a ideia de sujeitar ao marido é estar sobre a tutela, estar sobre o cuidado do seu marido. E Paulo explica como deverá ser essa submissão. Se você olhar o texto, ele vai fazer uma analogia. A mulher deve ser submissa ao marido da mesma maneira que nos submetemos ao Senhor. Eu não tenho nenhum problema em submeter a minha vida a Cristo. Você tem? Não. Eu sei que Cristo cuida de mim. Eu sei que Cristo, Ele me ama. Então, a analogia que Paulo traz sobre o princípio pelo qual a mulher deve ser submissa ao seu marido, como também a igreja é submetida e submete-se ao seu Senhor. Mas ele traz também um segundo exemplo pelo qual, nessa relação saudável de submissão, é entender que Cristo, como o papel da esposa e como a igreja como a noiva e Cristo como o seu noivo, existe uma relação entre ambos em que Cristo cuida da sua igreja. Mas ele delimita também essa submissão. Não é a qualquer pessoa, mas Paulo vai dizer que ao seu próprio marido. Então, não aquela ideia dos países islâmicos em que o homem ele anda na frente, né? E aquele grupo de mulheres andando atrás. Não é isso. Dizendo que os homens são superiores. Mas Paulo está quebrando e jogando por terra todo o princípio machista que muitas vezes alguns constroem. Mas a ideia de que a mulher na vida do marido, ela é uma grande parceira. Eu tenho uma grande parceira que está em casa agora, neste momento, cuidando dos meus 2 filhos, Felipe e Gustavo. Alguém que nós temos construído uma história juntos, né? Nesses 12 anos que nós completamos agora, dia 26 de abril, 12 anos de casado. E o casamento só dá certo porque Cristo está presente
E porque nós entendemos essa parceria que existe entre nós. Se um afunda, os dois afundarão. Se os dois ganham, os dois ganharão. Não existe disputa ou guerra dos sexos, mas entendemos que temos função, papéis diferenciados na família. E o que seria então submeter-se? O termo original, a ideia que é trazida é dar-se incondicionalmente para completar o outro. É dar-se incondicionalmente para completar o outro. Envolve sacrificar-se para fazer que o relacionamento com o outro seja saudável. Isso é submissão. Foi dado a responsabilidade do marido de guiar a família a Deus, mesmo com o sacrifício de sua vida. O papel da mulher é apoiar, é estar junto, é ajudar, é sustentar o marido nos desempenhos da sua missão, que, como nós falamos, os mandatos cultural, social e espiritual. Este é o papel da mulher. Logo, o conceito neotestamentário de submissão a alguém que está em autoridade não implica em inferioridade, mas simplesmente trata de funções que nós desempenhamos dentro da nossa família. E como nós falamos, lembrando que ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E não existe a ideia de hierarquia. Mas queremos ainda dizer, queridos, sobre uma segunda verdade. Quais são os reflexos de um relacionamento transformado pela ação de Cristo em nossas vidas? Falamos que as mulheres entenderão o seu chamado, o seu papel para serem parceiras. E se as mulheres acham duro, o seu papel, as especificações que Paulo traz sobre a responsabilidade do homem são maiores do que o da mulher. Está dizendo que as mulheres devem ser submissas ao seu marido. Mas olha o que diz o texto aqui para nós, no capítulo 5, a partir do verso 25. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. O segundo princípio que nós queremos aplicar sobre relacionamentos transformados, queridos, é que quando Cristo, Ele habita em nosso coração, quando nós entendemos a importância de Cristo estar presente na família, os homens são chamados para amar as suas esposas de forma intensa, incondicional. Olha só o que Paulo declara: maridos, amai as vossas esposas. Quando nós olhamos para esse texto, Paulo não diz para que nós, homens, possamos tentar entender as mulheres, que é muito complexo, né? Muito difícil entender a complexidade do mundo feminino. Mas Paulo fala simplesmente para que nós possamos amá-las. E é um imperativo, não existe outra possibilidade. E lá em Colossenses 3,19, Paulo vai dizer assim: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Se as mulheres acham pesar o seu papel, os homens, então, têm uma grande responsabilidade para com elas. E como estes homens devem amar as suas esposas? Paulo vai dizer: como Cristo amou a sua igreja. E como Cristo amou a sua igreja? Um amor doador, um amor incondicional, um amor sacrificial. Pesado, difícil, não é?
Mas o que Paulo trata nesse texto, que os maridos devem amar a esposa assim como Cristo amou a sua igreja. E para qual propósito? Para que a santificasse, fosse apresentada sem mácula, para que ela se tornasse gloriosa, sem ruga e sem defeito. Ontem, conversando com um amigo, através de uma live, ele nos lembrou de uma verdade que nós ouvimos de um professor, dizendo que a igreja é uma noiva feia, num salão de beleza, esperando ser adornada para o casamento. E é verdade. Nós estamos entranhados em feiura. E ainda assim Deus nos ama. Diante da nossa pecaminosidade, diante da realidade em que nós somos e representamos, mas ainda assim Cristo nos ama. E assim também o parâmetro que Paulo traz nesse texto, que os maridos devem amar a sua esposa de forma incondicional, sacrificial e doador. E fala que os maridos devem amar as suas mulheres como ama o próprio corpo. Embora a gente pensar nesse texto aqui, se pensarmos que alguns homens devem amar as suas esposas como amam o seu próprio corpo, tem alguns homens aí que estão acabadão, né? Estão jogados. Imagina se tratar a mulher do jeito que trata o próprio corpo. Mas Paulo está dizendo de alguém que cuida, que se ama, que assim como ele cuida do seu próprio corpo e que ele ama o seu próprio corpo, ele deve também assim amar a sua esposa. Quem ama a esposa a si mesmo, se ama. Porque ninguém odeia a própria carne. Antes, Paulo vai dizer, alimenta e cuida dela. Se nós nos amamos e cuidamos de nós, Paulo está dizendo, você, da mesma forma que você cuida de você mesmo, você precisa de igual forma cuidar da sua esposa. Alimentando e cuidando. Tem muitos maridos que estão dentro de casa, se esquecem que tem uma esposa. Em alguns aconselhamentos que nós fazemos, alguns casais, nós percebemos que muitos homens do nosso tempo, eles se casam, mas querem ter a vida de solteiro ainda. Se esquece que tem uma esposa. Amam mais o futebol do que a esposa. Ama muito mais o grupo de amigos do que a esposa. Ama mais o carro e a moto do que a esposa. Queridos, o princípio bíblico de uma relação familiar saudável é quando a mulher entende o seu papel de ser parceira, é quando o homem ele ama a sua esposa de forma incondicional, que ele cuida e alimenta daquela que está ao seu lado. Paulo ainda, queridos, nos traz um terceiro princípio aqui, sobre relacionamentos saudáveis, transformados. E quando nós olhamos, eu quero que você olhe aqui comigo, queridos, o verso 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O terceiro princípio, que os casais serão chamados a viverem a vida comum do lar, zelando um pelo outro. Paulo está dizendo aqui sobre um princípio que é o casamento. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Existe nesse vínculo separação, estamos deixando uma vida pregressa para trás, a nossa responsabilidade paterna com os nossos pais. Mas estamos construindo um novo vínculo familiar, a nossa família. E ele diz que nesse vínculo existe unidade. Os dois se tornarão uma só carne. Este é o princípio da família. Quando Cristo habita em nosso contexto, em nosso meio, as mulheres entendem o seu papel, os homens entenderão o seu papel, e a relação matrimonial, cada qual na sua função e responsabilidade, entenderão o seu papel.
Mas Paulo ainda declara para nós, eu quero que você olhe o capítulo 6. Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quais são os reflexos, queridos, de um relacionamento transformado pela ação de Cristo nas nossas famílias? Os filhos são chamados a honrarem e obedecerem a seus pais. E qual o fundamento que isso deve ser aplicado na nossa vida? Simplesmente por amor a Cristo. Por amor a Cristo, as mulheres se tornam parceiras. Por amor a Cristo, os homens amam as suas esposas. Por amor a Cristo, os filhos honram e obedecem a seus pais. Hoje nós entendemos que existe um desprezo pela autoridade paterna. Basta nós olharmos aí as novelas teen, em que tem ensinado essa quebra de princípio de autoridade. Como também desenhos animados, como filmes também. Mas o que a Bíblia declara para nós de uma família que Cristo reina em seus corações, e esses filhos irão honrar pai e mãe por amor a Cristo. Os jovens têm sido ensinados pelos meios de comunicação, pela literatura, a sacudir o jugo impostos pelos pais. E quais são os reflexos disso na vida dos filhos? Rebeldia, desobediência, sem reverência, sem amor aos pais. E tem sido e temos visto uma geração perdida, porque não estão exercendo esse princípio bíblico, em que existem duas promessas: serão prolongados os seus dias, e vocês serão bem-sucedidos em tudo aquilo que vocês fizerem. Quantos filhos que nós conhecemos que a vida tem sido abreviada? Quantos filhos que nós conhecemos que têm alcançado um insucesso pela falta de honra e obediência? Quando lemos lá 2 Timóteo 3:2, Paulo vai dizer que as marcas da humanidade em franca rebelião contra Deus era exatamente uma geração de filhos que desacatavam a seus genitores. É marca de uma geração que está rebelde contra o seu Senhor. O que significa então para nós a ideia dos filhos obedecerem aos pais? Significa obedecer após prestar atenção ao que foi dito. A ideia lá, usada no grego, é obedecer após prestar atenção ao que foi dito. Não a ideia de entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Ou enquanto os pais estão falando e você cantando lá, lá, lá. Mas simplesmente prestar atenção e obedecer. Prestar atenção no que foi dito e obedecer. Ouvir sobre alguma coisa, ou seja, colocar-se debaixo daquilo que escutou. Colocar sob a voz do que fala com autoridade. Isso é obedecer. E fala sobre os filhos. Quais filhos? Todos aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Sejam filhos do coração ou que tenham o nosso DNA. Essa verdade deverá ser aplicada a cada um deles. E por que nós devemos obedecer aos nossos pais? Primeiro, porque é a lei de Deus, é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Não existe outra possibilidade. E honrar, queridos, é prestar reverência, respeito. Lá no mundo antigo, no Antigo Testamento, o filho ele teria a responsabilidade do sustento financeiro dos seus entes queridos quando ele passasse por necessidade. Nós estamos aí diante da quarentena em que muitos idosos não podem sair de casa, ir no supermercado, coisas que costumeiramente faziam. E é uma ótima oportunidade para que nós possamos exercer a nossa responsabilidade de honrá-los. Eu sou Nilson lá, meu pai, de vez em quando passo na casa dele para saber se está tudo bem. Se necessário, faço algumas compras.
Tenho meu sogro e minha sogra, Reci e Beth também, idosos, e quando necessitam, estamos ali para apoiá-los. Isso é honrá-los, é reverenciar, é respeitar. E lá no Antigo Testamento, quando alguém desprezava os seus pais, Moisés declarou lá em Êxodo 21, verso 17, e Levíticos 20, verso 9, que esses filhos fossem mortos quando amaldiçoassem seus pais. Imagina se isso ainda colasse hoje, hein? Filhos que não honrassem e obedecessem seus pais eram passíveis de serem apedrejados. Hoje nós não mandamos executar os filhos, né? Por conta da desobediência. Mas os princípios estão aí, que devem ser aplicados. E entender que quando nós os cumprimos em nossa vida, existem promessas para nós. Dias prolongados e vida bem-sucedida. Mas o texto, ele não apenas traz essa responsabilidade, o papel dos filhos com os pais, mas também dos pais para com os filhos também. O texto vai dizer aqui para nós, no verso 4, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, Paulo diz que para que haja uma relação saudável familiar, tendo Cristo como a base para as nossas decisões, para as nossas relações, mulheres são submissas, são parceiras, maridos amam as suas esposas, pais e filhos honram seus pais e obedecem, mas pais também não provocam seus filhos a ira, mas têm criado os seus filhos na disciplina, mas também o texto declara para nós na admoestação no Senhor. Quando lemos Deuteronômio, capítulo 5 e 6, Paulo ali, repetindo a lei, é o último discurso que Moisés faz, despedindo-se do povo e sabendo que ele não entraria na terra prometida. Ele diz que os pais teriam a responsabilidade de ensinar a lei. E essa lei deveria ser cravada no coração dos seus filhos. E ensinar a todo tempo, caminhando, assentado, andando. Deveria colocar como sinal para que eles lembrassem de quem era Deus e quem é Deus. Nós, como pais, temos a responsabilidade do mandato social. O mandato social é crescer e multiplicar. Mas também o mandato espiritual de ensinar aos nossos filhos que não existe nenhum outro caminho pelo qual nós devemos andar do que caminhar com o Senhor. Que é a melhor opção que nós fazemos, caminhar com Deus, para que eles sejam bem-sucedidos, para que eles alcancem grandes saltos e voos nas suas vidas. E Paulo vai dizer que os filhos obedecem e honram seus pais porque é justo. Por que é justo, né? Enquanto solteiro eu não entendia. Depois que casei e tenho 2 filhos, eu entendo por que é justo os filhos honrarem e obedecerem seus pais. Tem 3 noites que eu não durmo por conta do Filipinho. As mamadeiras de madrugada, trocando fralda, as cólicas. É investimento que nós fazemos na educação, né? São roupas. E tantas coisas mais que nós fazemos em prol dos nossos filhos. Por isso eu entendo hoje que é justo, sim, os filhos honrarem e obedecerem aos seus pais, diante do sacrifício que nós fazemos em prol deles, e fazemos isso por amor, porque nós amamos eles. É justo porque nossos pais são mais velhos, são mais experimentados. É justo porque é gratidão. Pensar na esposa lá que carregou o filho lá 9 meses, né? 9 meses de gestação. 8 meses para algumas que anteciparam, como a Marcele. E uma charge muito interessante, diz assim: um filho disse para o seu pai: pai, as últimas pesquisas de opinião sobre o pai do ano mostram que a sua popularidade na família vem caindo assustadoramente.
Sugiro que o senhor faça algo rapidamente para ganhar outra vez o seu eleitorado, que sou eu, como por exemplo, comprar um videogame. O pai sentado, lendo o jornal, declara, segundo essa mesma pesquisa, criar um filho desde a mais tenra idade, até que ele se forme na universidade, custa em média $350 mil. Estou para decidir se vou considerar esse dinheiro como uma doação ou como um empréstimo. O filho querendo um videogame, e o pai dizendo, eu investi na sua vida. E pelos cálculos dá mais ou menos $350 mil. Eu não sei se vou fazer isso como uma doação ou como um empréstimo a você. É claro que nós não iremos fazer isso com nossos filhos, né? Fazemos por amor. Por isso é justo honrar pai e mãe. Queridos, nesse contexto caótico que nós estamos vivendo, eu quero dizer para você que está conectado, que tem assistido essa live, que para que haja relacionamentos restaurados, saudáveis, é necessário a presença de Cristo em nossas vidas. Se você olhar a tônica do livro de Efésios, Paulo vai falar sobre a nossa transformação que há quando Cristo habita em nós. Você olhar o capítulo 4, ele diz assim, rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. É para nós, para cristãos transformados. E ele vai dizer que quando Cristo habita em nós, nós produzimos o fruto do Espírito. Ele vai dizer aqui sobre humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Isso é aplicado à família. Como nós falamos em todas as esferas da nossa relação social, quando Cristo habita em nós, isso influencia a sua relação na sua casa, na faculdade, na igreja. É diferenciada. Não é como o mundo tem andado. O capítulo 2 diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele vai dizer para nós, queridos, para que o capítulo 5, a partir do verso 25, que nós devemos deixar a mentira, e por isso cada um fale a verdade com o seu próximo, e isso é aplicado à família, à sua casa. Ele fala sobre o fruto da luz e as obras das trevas. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Isso se aplica à nossa casa. Entendemos que Cristo reina em nós, a supremacia de Cristo no meio da nossa família. E por isso nós somos diferentes. Mulheres são parceiras, homens amam de forma incondicionada as suas esposas. Filhos, eles honram e obedecem aos seus pais. Pais não provocam a ira aos seus filhos, mas existe uma harmonia, porque Cristo habita em nós. Cristo habita em nós. Irmãos, nós não sabemos quantas famílias que estão nos assistindo que talvez estejam com a família totalmente dilacerada, relacionamentos quebrados, filhos que estão andando pelo mundo e você não sabe onde, com quem. Marido talvez que está pensando em divorciar-se da sua esposa e vice-versa. Filhos que estão irados com seus pais diante de palavras e atos. Mas eu quero dizer que Cristo pode arrumar toda essa bagunça que está dentro da nossa casa. Entendendo que sem Ele nada podemos fazer. E para finalizar eu quero ler um texto do Salmo 127. Que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem.
Esse texto que é um cântico de romagem, quando o povo ia para Jerusalém, uma das 3 festas de celebração, iam lembrando dos feitos que Deus realizava na história do povo. E nesse texto, Salomão, que é o autor dessa canção, ele disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós construímos, nós projetamos, nós trabalhamos, mas se o Senhor não estiver presente, nós estamos fadados ao fracasso. Por isso, a nossa família precisa de Cristo. Por isso, eu e você precisamos de Cristo. E eu quero orar por você. Orar para que Deus faça um grande milagre na sua família nessa noite. Para que você tenha essa experiência de ter relacionamentos transformados pela obra de Cristo na vida de vocês. Tendo esposas, grandes parceiras, maridos que amam de forma incondicional a sua esposa, filhos que honram seu pai e sua mãe e obedecem, pais que não provocam a ira os seus filhos, mas têm criados na disciplina e na administração do Senhor. Quero orar por você neste momento. E onde você estiver na sua casa, talvez sentado na poltrona aí da sua sala, na cozinha, em qualquer outro lugar, que você feche os seus olhos. E nós iremos orar, clamando ao Senhor para que Ele faça um grande milagre na sua família nessa noite. Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus pode fazer esse milagre. Cristo um dia entrou na vida da minha família. Há mais de 50 anos atrás, através dessa igreja. Trouxe os meus pais para a sua presença e gerou filhos da aliança. E eu sou filho dessa aliança. Esse pacto Deus estabeleceu com os meus pais. E eu nasci nessa aliança. E meus filhos também são filhos dessa aliança. E Deus quer fazer também esse grande milagre na sua vida nessa noite. A sua família aos pés da cruz. Você pode dizer, como Josué: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Deus, nós oramos pelas famílias que aqui estão conectadas através dessa live, os que estão aqui presentes nesse templo, que o Senhor derrame a sua graça, que é imensurável sobre nós. O Pai, que nós consigamos construir relacionamentos saudáveis dentro da nossa casa, no nosso lar, na nossa família, mas entendemos que esses relacionamentos só irão ser algo concreto quando Cristo habita em nós. Quando entendemos a nossa união com Cristo, o Cristo que morreu pela sua igreja, pelo seu povo, o Cristo que nos deu vida, o Cristo que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Quando entendemos que nós somos predestinados, eleitos, segundo o beneplácito da vontade do Senhor, que diante de todas essas benesses que nos unem ao Senhor, nós reproduzimos relacionamentos transformados, ó Pai. A nossa velha natureza, nós nos despimos dela e nos revestimos do novo homem, ó Pai. E oramos pelos casais que estão conectados, pelos filhos, pelos pais. Se porventura existe algo nessa relação que tem sido doentia, que tem produzido feridas, ó Pai, que nessa noite o Senhor venha curar para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor venha tocar no mais profundo íntimo da vida desse casal, talvez que estava pensando em divorciar-se, na vida desse filho que estava pensando deixar os pais, que estava revoltado por não querer estar sobre o jugo da obediência e da honra. Toca nesse coração e nós queremos famílias transformadas, relacionamentos saudáveis, ó Pai. Ó Pai, obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem produzido em nossas vidas através do Evangelho, que tem transformado a nossa história. Ó Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós oramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Eu quero agradecer ao Ministério de Casal pelo convite de estar aqui com vocês nessa noite. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, mas também dos queridos irmãos que estão conectados nessa live, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês também, tá bom?
Um grande abraço a todos. Passo a palavra ao nosso querido irmão Abraão. Estamos chegando ao término dessa reunião do dia de hoje, mas antes nós estaremos orando por alguns motivos. Os irmãos que estiveram enviando ali alguns pedidos,